Até onde um pai ou uma mãe é capaz de ir para curar ou pelo menos aliviar o sofrimento de um filho? O comportamento de um casal de Brasília prova que o limite praticamente não existe. Para controlar as crises epiléticas da filha de 6 anos, eles ignoraram a lei e importaram um derivado da maconha. O episódio, que virou polêmica e foi parar na justiça, chama atenção para a demora no país em liberar o uso de novos medicamentos. Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. A luta dos pais de Anne para conseguir o remédio que é ilegal no Brasil virou documentário. O desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Nos últimos meses, a história da menina, que tem 6 anos, ganhou destaque nos jornais de todo o país. Quando a Anne nasceu, a gente percebeu que ela tinha um olhar diferente. Mas até então, estava tudo normal. Aí, com 45 dias, ela começou a convulsionar. Quando eu vi a primeira crise, eu pensei, nossa, isso parece uma convulsão. Não, isso é coisa que acontece com o filho dos outros. Não é coisa que acontece com a sua filha, com o seu bebê. E logo depois ela fez de novo. Aí já era inegável que tinha algo de errado com ela. Anne nasceu com uma doença rara, que só foi descoberta pela medicina em 2008. Trata-se da síndrome CDKL5. Como o problema é provocado por uma mutação no cromossomo X, responsável pela formação do sexo feminino, a doença é mais comum entre as meninas. Uma falha genética que provoca crises frequentes de epilepsia de difícil controle e não tem cura. Nós só conseguimos encontrar um diagnóstico quando ela tinha 4 anos de idade. A partir daquele momento, esse monstro, né, que a gente estava lutando contra, passou a ter um nome. Então ficaria mais fácil a gente rastrear, correr atrás, o que mais a gente poderia fazer, quais seriam as consequências futuras que a Anne teria, porque então a gente sabia de fato o que ela tinha. A doença é progressiva e também provoca a perda da força muscular. Um obstáculo a mais para a Anne, que começou a andar quando tinha 3 anos. Uau! Que habilidade! A alegria da família durou pouco. As crises de epilepsia pioraram quando Anne completou 4 anos. Variava numa média de 60 a 80 crises convulsivas por semana. Com o aumento de crises e em decorrência da própria síndrome, ela perdeu tudo. Então, de andar, um período de 4 meses, ela passou a ser um bebê recém-nascido de novo. Ela foi parar numa sonda nasogástrica para a gente conseguir alimentar. E nada resolvia, nenhuma medicação trazia ela de volta, nada conseguia acessar as crises e a gente começou essa procura de alguma coisa que pudesse ajudar. A esperança veio de fora, um remédio já utilizado por crianças com a mesma síndrome nos Estados Unidos. O canabidiol, ou CBD, feito a partir de uma das substâncias ativas da cannabis sativa, a maconha. Aqui no Brasil, o medicamento tem o uso proibido. É frustrante saber que existe algo que pode ajudar e que você não pode trazer legalmente? É muito frustrante, mas a gente trouxe assim mesmo. Só quem vive essa situação é que entende o desespero que dá quando você não tem mais o que fazer. O casal conta que resolveu arriscar e trazer o produto de forma clandestina. Quando a gente deu a primeira dose para a Anne, na verdade a gente deu muito mais do que uma primeira dose. Foi uma dose de emoção, uma dose de esperança. A gente chorou. Então nós demos essa primeira dose para a Anne, os dois chorando enquanto a Anne tomava a primeira dose. Com uma semana de uso do medicamento, as conversões começaram a reduzir a quantidade. Com 9 semanas de uso do CBD, as crises terminaram, ela parou de ter crise, ela não tinha mais crise.
Os exames feitos por um neurologista confirmaram a eficácia do tratamento com o uso da substância extraída da maconha, no caso da Anne. Mas a expectativa dos pais de controlar as crises convulsivas da filha foi frustrada quando as autoridades sanitárias descobriram um esquema de compra clandestina. O canabidiol não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, por isso, a agência foi taxativa. O remédio não pode ser utilizado no Brasil. Nós entramos com CBD, o gráfico caiu de crises. Nós ficamos, ela zerou, aí acabou. Aí nós entramos em desespero, meu Deus do céu, não é possível, e agora? E a gente viu dia após dia a Anne voltar a ter crise de novo. O casal não viu outra alternativa a não ser procurar a justiça. E deu certo. Uma decisão provisória desse juiz federal autorizou a importação do remédio e a retomada do tratamento. Considerando o estado de saúde da criança e a urgência que ela tinha de ter acesso a esse medicamento de forma imediata, então eu entendi por bem abrir uma exceção e autorizar a utilização sem prejuízo que a Anvisa cumpra a sua missão. Quando saiu o resultado positivo que nós tínhamos conseguido, primeiro uma vontade de gritar, de chorar, de correr, um sentimento de alívio, assim, porque agora nós temos a garantia e o direito de tratar a Anne com medicamento que faz a diferença, que de fato dá a ela a condição de ter qualidade de vida. A decisão da justiça vale apenas para a Anne, mas mesmo assim chamou a atenção de todo o país. O motivo? Envolve um derivado da maconha. Se trata de liberar, de permitir a utilização por parte dessa criança de uma substância que não apresenta as características da maconha, não produz os efeitos próprios da maconha, não é uma substância psicotrópica. Então, em hipótese alguma, se pode fazer aí qualquer vinculação, né, da decisão com a liberação ou legalização do uso da maconha. O canabidiol é uma das mais de 80 substâncias ativas que estão presentes na maconha. A que provoca os efeitos procurados pelos usuários da droga é o THC. Esta farmacêutica lembra que no Brasil ainda existem poucos estudos sobre o medicamento. Será que esse canabidiol ele é seguro usado a longo prazo? Né? Com perfis de públicos diferentes? A gente não tem estudos clínicos, estudos de seres humanos que mostrem isso. A batalha dos pais de Anne é a mesma de outras famílias que procuram a justiça para conseguir a liberação de remédios proibidos no Brasil, mas que são utilizados com sucesso em outros países. O que a maioria dessas pessoas se pergunta é por que a liberação desses remédios é tão demorada por aqui. Procuramos a Anvisa, que não quis se manifestar sobre o processo de liberação de medicamentos. Em nota, a agência afirma que não há pedidos para registro de produtos à base de canabidiol no Brasil e que a importação de medicamentos sem registro deve ser feita de forma excepcional, considerando caso a caso. Mas, segundo este representante do Conselho Nacional de Saúde, as dificuldades para autorizar a venda de novos remédios no Brasil vão além da avaliação sanitária e da necessidade de segurança. O registro de patentes é bastante demorado e ele está associado a entrar ou não um produto no mercado. Não é só o aspecto sanitário. Hoje deve ter um técnico para analisar 800, 900 processos por ano, enquanto a média das outras agências internacionais é um técnico para 80, 100 processos por ano. É por isso que, na avaliação dele, a justiça tem se tornado uma opção quando as vítimas não podem esperar. Ainda bem que, enquanto nós vamos avançando, a gente ainda tem a possibilidade de fazer com que a justiça nos ajude a acelerar os processos que são necessários acontecer. Chefe da neurologia do Hospital de Base de Brasília, este médico também reclama da demora do governo. Ele explica que muitos medicamentos já autorizados em outros países poderiam ajudar a melhorar a vida de pacientes com doenças graves como Anne. Mas faz um alerta: os efeitos nem sempre são os mesmos em todos os pacientes. É a última linha, experimentação. Você fez tudo que podia, não deu certo, você tentou o canabidiol nesse caso específico e deu certo. Agora, tem crianças com a mesma alteração genética que essa criança em questão que não responderam ao canabidiol.
estava muito provado ali que realmente funcionou para a Anne e que dava qualidade de vida a ela e que mudava a vida dela, não só dela, como da nossa família inteira. Porque você acordar 7 vezes de madrugada para poder acudir ela nas convulsões não era uma coisa muito fácil de se viver. Para ela era muito difícil, para a gente também. Então hoje eu durmo uma noite inteira, eu posso te dizer que eu durmo 8 horas. E ela também. Alheia às dificuldades impostas pela burocracia, a Anne segue superando as limitações impostas pela doença. Os principais aliados nessa luta são o medicamento ainda em estudo e o amor da família.